Glória a Deus, graça e paz a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, mais um dia aqui, né, Everton Kleber? E o assunto que nós vamos tratar aí é tribulação, grande tribulação e Armagedon. Amém? Por que esse assunto, Pastor Leandro? Aqui quem nos fala é o Pastor Leandro, Evangelista Kleber, né? Mas por que desse assunto? Nós postamos um vídeo aí uns tempo atrás, algumas semanas atrás, ou semana passada, falando sobre o arrebatamento, né? Isso, sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação e arrebatamento. Então, eu creio, meus irmãos, que esse ponto aí de nós entendermos um pouquinho, tá? É um pouquinho. Se você quiser se aprofundar mais, você pode participar aí conosco da teologia. Inclusive, nós estamos aqui na sala de teologia, né? O Evangelista Kleber aqui é monitor há mais de 10 anos, ou 10 anos, né? 10 anos. Monitor. É interessante, né, Marão? Quando eu fiz, você já estava aqui? Não, na verdade o senhor faz parte da premissa do curso, né? Logo após o senhor concluir, acho que... Mas já estava no ministério já, não já? Começando. Acho que Estava começando. nos seus últimos 5, 4 livros, na reta finalzinha mesmo, eu entrei. Foi na minha reta final? Isso, na reta final eu entrei. Rapaz, faz tempo, hein? Você vê, né, irmão? Tinha 22 anos naquela época. Não, 22 anos não. Naquela época ela tinha, acho que tinha uns 26. Tantos anos que já 25. passou, né? Tantos anos, né? Mas vamos lá. Nós vamos abordar esse tema aí. Inclusive, eu também quero deixar aqui uma saudação, um abraço ao nosso pastor, cofundador José Fernando, né? Aleluia. Pastor José Fernando, missionária Beatriz e a Mary Ann também, né? Por esse apoio, né? Pelo COM também, PCM também, que tem nos apoiado aí em cima de todos esse trabalho. Mas, meus irmãos, Deus abençoe, pastor José Fernando, missionária Beatriz, Mary, também pastor Alessandro, junto com a família, Magiciana, Sara, Azaf, também o pastor Sérgio aí, também essa equipe maravilhosa aí, irmã Suélia, Diácono José e família, enfim, é coisa linda, né, para a obra do Senhor. Mas vamos lá, meus irmãos, tribulação, grande tribulação e Armagedon, amém? Fica conosco aí, de 10 a 15 minutos aí, espero, vou até olhar pro relógio aqui agora. E eu quero começar aqui com o Evangelista Kleber. Evangelista Kleber, nos dá aí um parecer sobre tribulação. Tribulação. Graça e paz a todos. Graça e paz, meu pastor. Amém. Todos que nos acompanham através do YouTube. O assunto, como do outro, é um assunto polêmico, porque não existe um... Varão, só me perdoa. É bem interessante a gente frisar isso daqui. A nosso intuito aqui não é trazer polêmicas, né, Evangelista? Nosso assunto aqui não é, irmãos, querer entrar em debate teológico, nada disso. Nosso assunto aqui é nós nos prepararmos para morar no céu, e principalmente para o arrebatamento. Amém? Nós queremos assim. Agora o Evangelista vai continuar aqui, mas só deixar bem claro isso daí, tá bom? Eu vejo hoje em dia, né, Evangelista, muitas pessoas assim, querendo debater, querendo expor quanto sabe, quanto não sabe, quer dizer, não sei o que tem. O camarada pega a vírgula e quer ter a explicação da vírgula, sei que tem, irmão, nós precisamos saber de uma coisa: Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, assim também nós ressuscitaremos naquele grande dia e nos deu a salvação em Cristo. É isso que nós precisamos saber, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão e uma vida diária de meditação na palavra do Senhor. Mas vai lá, Evangelista Kleber. Sim, pastor, realmente, hoje, infelizmente, o avanço do conhecimento, né, tem crescido muito e as pessoas, ao invés de nem tentar trazer uma clareza para aqueles que estão necessitados da palavra, eles trazem mais uma confusão, né? Se a gente, irmãos, precisa do básico da hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando eu vou interpretar um texto bíblico, um texto sagrado, eu não vou com a minha convicção, com o meu entendimento. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a interpretação das escrituras sagradas. E ela vai nos dar alguns parâmetros de que forma interpretar, né? Paralelismo de palavras, consultar uns versículos antes, posteriores, um livro, até mesmo o Antigo e Novo Testamento. Ele vai dar resposta para isso. A Bíblia vai ter base, vai se encaixar, vai ter base. Não precisa do meu achômetro, do que eu acho, do que eu penso. Não, pelo contrário. E aí que entra, infelizmente, a questão da heresia. E algumas pessoas acabam se fundamentando fora do contexto bíblico, onde vê um grande erro, né? E o perigo, né? O perigo, principalmente. O nosso objetivo, como o pastor Leandro acabou de informar, é trazer clareza de forma simples, que nem aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nós lemos, né? E para guardar dos céus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira
vindoura. Aí, pastor, entra aquela questão da dúvida, né? O que é tribulação e o que é grande tribulação. Eu confesso que até eu mesmo, antes de entrar no curso teológico, estava que era tudo a mesma coisa, né? Tribulação. Aí a Bíblia Sagrada nos instrui sobre isso. O primeiro texto aqui que nós separamos, que está no próprio livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 3, que diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. De repente você olha e fala assim, mas o próprio texto está dizendo que nós somos designados para a tribulação. Mas essa tribulação que o apóstolo Paulo está se referindo não é a grande tribulação, vou até dar uma ênfase, grande tribulação, ou o dia do Senhor, né? O dia da angústia de Jacó, como Jeremias relata também. Interessante. Muito interessante. Então aqui a tribulação que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica são tribulações terrestres, tribulações terrenas, aflições, né, que nós estamos sujeitos a enfrentar. Se pararmos para ler um pouquinho aqui o contexto, alguns versículos anteriores do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, diz assim, ó: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, parecemos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício de vossa fé, confirmar-vos e exaltar-vos. Aí o 3 diz: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, pedíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Olha que coisa linda. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que não foi nada fora do normal. Aflições do cotidiano, aflições do dia a dia. Se nós formos parar para falar de aflição, nosso apóstolo Paulo vai nos dar uma aula aqui. Vai, completa, com certeza. Que o homem de Deus ele passou naquele tempo, né? E na verdade, Evangelista Kleber, assim, não só ele, né? Depois também, você vê que assim, a igreja ela passou por um período muito difícil. A igreja do primeiro século. Né? A igreja passou por um período muito difícil, a igreja do primeiro século. Tanto é que depois houve até a questão dos protestantes, né? Que somos nós, de tão período que estava assim a igreja enfrentando, né? Verdade. E nós sabemos, irmãos, que pelo nome de Jesus Cristo, como Jesus mesmo falou, nós vamos sofrer grandes perseguições. Mas, como o Evangelista Kleber está citando aqui, a tribulação não tem assim nem como se comparar à grande tribulação, né? Até aqui o versículo Lucas capítulo 21, versículo 25, algo que irmão, essa passagem aqui eu falei, Jesus amado. Lucas capítulo 21, versículo 25 vai falar um pouquinho da grande tribulação, não é isso, evangelista? Sim. Ó, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Agora olha só o 26. Homens desmaiando de terror. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Mas aqui, irmão, vai ser depois o versículo 27 aí vai ser depois na Batalha do Armagedon, né? Mas o versículo 26 aqui relata aí sobre a grande tribulação. A grande tribulação. Então, assim, uma diferença, né, Evangelista Kleber, da tribulação para a grande tribulação. E nós precisamos entender isso aí. Agora, você imagina aqui comigo, se a igreja vai passar pelo esse período, né, e não vai ser arrebatada antes, como, irmão? Homens desmaiando de terror, quer dizer, a terra, as nações sendo afligidas de tal modo, as taças, como é que é? As sete taças? As sete taças da ira de Deus. E, meus irmãos, o negócio vai ser tremendo. Mas vai lá, evangelista. Pastor Leandro, dentro do que o senhor acabou de relatar, o que é interessante, né? Tribulação, grande tribulação. Romanos capítulo 8, versículo 35. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, tratando, respaldo bíblico. O pastor Leandro decidiu fazer uma pesquisa escatológica, não. Nós estamos falando baseado no que a Escritura Sagrada nos orienta. Romanos
Meus irmãos, é tudo Bíblia, tá? Bíblia. Tudo Bíblia. Tá bom? Não são paralelo que nós escrevemos alguns Não. textos, não. Bíblia, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tribulação está se referindo que nós passamos do nosso dia a dia. Nós somos sujeitos, João 16:33, né? No mundo tereis aflições, e a tribulação está ligada a isso. Aflições, a dificuldade, a angústia, a momentos difíceis, que a Bíblia Sagrada nunca escondeu. Nunca. Né? E nossos próprios irmãos, os próprios discípulos de Jesus, o próprio Jesus Cristo foi um exemplo para nós. E passou, né? Passou como homem, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, passou pelas aflições também. E ele falou, né, evangelista? Assim como eu venci, vós também vencereis. Coisa linda. Agora o que nós precisamos fazer nisso daí é pegar o exemplo de Jesus. Qual que era o exemplo que Jesus deu? Muitas vezes se retirando para orar. Você vê que ele chama a atenção dos seus discípulos no momento mais difícil da sua vida. Não podeis orar comigo sequer uma hora sequer. Então assim, meu irmão, como que está a sua vida de comunhão com Deus? Será que você crê em Deus apenas porque seu pai ensinou que tem que temer a Deus? Ou será que você entende que o Deus vivo é um Deus que quer se relacionar conosco? Que Jesus ele veio nos religar de volta para com Deus. Né, estamos dando aqui entrando aqui um pouquinho sobre Abacuque, né? E você vê assim, eu tenho ouvido algumas pessoas falar assim, se Deus existe, por que Deus não muda a história? Por que Deus não pega essas pessoas que estão sofrendo? Mas por quê? Porque não estão passando pela ponte que é Cristo, para chegar até Deus. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a salvação. Aleluia. Então agora, o se entregar a Jesus, irmão, não é pela metade, não é nem por um pouco, é por inteiro. Na totalidade. Muito bem, evangelista. Então assim, meu irmão, é na totalidade que Deus quer fazer obra na sua vida. Amém? Não adianta você querer ficar com um pouquinho, não, vou estudar só isso. Não, irmão, se entrega por inteiro. Talvez você está no processo, talvez você queira, mas você tem que falar para Deus, Senhor, eu quero uma transformação, eu quero mudar, eu quero ser um canal de bênção. E Deus vai agir. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, e eu fico maravilhado porque Jesus olha para os discípulos. E até nós lemos ali no livro de falando um pouco sobre Abacuque, que Jesus fala quando Jesus expulsa aquele demônio, né, sobre aquele jovem lunático, né? Homens incrédulos, enfim, Jesus dá uma exortada muito grande aos seus discípulos, né? Geração incrédula e tanta coisa que Jesus vai falando ali, mas você vê, o nosso Jesus, irmãos, olha para Pedro, que era o mais chegado dele, né, evangelista? Ele fala assim, quando tu se converter, tu serás uma bênção. Quando tu se converter, andou 3 anos com Jesus, expulsou demônio, curou enfermo, fez tanta coisa, precisava se converter. Então, irmão, nós precisamos entender isso, que nós precisamos voltar para Jesus. Talvez nós estamos entrando aqui nesse ponto maravilhoso para nós entender. Até um amigo falou assim, evangelista, você vai falar dessas coisas lá, eu tenho medo de Apocalipse. Meu irmão, você tem medo não, você precisa só entender para você se preparar para o arrebatamento. Né? Mas volta lá, evangelista, por favor. Aí, dando seguimento aqui, pastor, no versículo 35, né, que fala, quem não separará do amor de Cristo? Uma pergunta, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Olha que coisa interessante, né? O que vai nos separar? Essa angústia do tempo terreno. E a espada está falando o quê? A espada, falando de momentos difíceis, até mesmo de morte. De morte. Sujeito a enfrentar pelo amor do Evangelho. De morte. Como está acontecendo com alguns dos nossos irmãos ali no Afeganistão, que estão querendo que eles se parem de pregar o Evangelho e a própria vida deles estão sendo ceifadas de uma maneira cruel. E não é diferente da igreja primitiva. Não. Quando os romanos pegaram Pedro, Tiago, João, alguns estavam ali pregando, eles pediram algo para ele, porque a multidão estava a favor deles, a multidão via os prodígios, os milagres que eram feitos por intermédio deles. Foi o que ele falou: o seguinte, vamos soltar vocês, mas só te peço uma coisinha bem simples. Para de falar desse Jesus. Porque eles falam, não. Que vem espada, que vem a perseguição, que vem a angústia, que vem a tribulação, que vem o perigo. Mas nós não podemos parar de falar, de pregar, de anunciar o que nós cremos e vivemos. E eles têm visto isso. Né? Tanto é que as autoridades, até romanas, até os próprios líderes judeus, eles viam que era diferente. E o que eles ensinavam, o que Jesus ensinava, não era coisa terrena. Tanto é que eles falavam, né? Pô, Deus é para esse homem, não tem como fazer sinais se Deus não for com ele.
Então, só que eles não queriam se render, conforme o senhor acabou de relatar. E hoje não é diferente. As pessoas estão vendo sinais, estão vendo a natureza dando os pontos, e de fato, o que a Bíblia fala vai acontecer, as pessoas vão se render a esse amor tão maravilhoso que é o amor de Cristo. Então, aqui, a gente pegou alguns versículos, tem muito mais, mas poder a gente entender a tribulação, que não é esse período de angústia, conforme o pastor acabou de relatar em Lucas 21, que o que vai acontecer. Não, pelo contrário, né? Esse período aqui, irmãos, é tribulação terrena, né? O próprio apóstolo Paulo aqui está relatando que nos separará do amor de Cristo, né? E assim, evangelista, eu acho que é aí onde muitos têm se perdido aí, né? Querendo falar que vai passar isso e aquilo, então talvez aí vai passar a igreja vai passar pela grande tribulação, talvez aí não tenha dado conta aí, né? Mas só para a gente ver, na época ali de Jonathan Edwards e alguns outros ali, né? Outros homens de Deus ali naqueles tempos, né? Homens que foram enforcados em praça pública, né? E pelos romanos, né? E tantos outros. Então assim, essa tribulação, a gente sabe que esses homens passaram, e nós vamos passar. A questão de terremoto, questão de fome, filho contra pai, pai contra filho, que Jesus profetizou ali, na verdade Jesus falou, nos alertando sobre isso, é o que nós estamos vivendo. O amor de muitos se esfriando, é o que nós estamos vivendo. Então, a tribulação, né, que nós estamos passando hoje, né, é algo notório. Então, assim, eu não sei se você quer falar mais uma coisa aqui, evangelista. Sim, pastor. A gente falou um pouco sobre a questão da tribulação, né? Que não confundir tribulação com grande tribulação. Eu creio que os próprios textos que nós acabamos de citar aqui de ler na Bíblia deixam bem claro sobre isso. Grande tribulação, Mateus 24, versículo 1, olha o que diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Se nós pegarmos tudo que aconteceu na humanidade até hoje, pastor, e a Bíblia se tratar que nunca houve igual e nunca haverá. Você faz ideia que se a gente pegar momentos aí catastróficos, né, que abalou emocionalmente o mundo, a gente não precisa ir tão longe. O atentado na cidade de Torre Gêmeas, nos Estados Unidos, né, que completou, se não me engano, 20 anos esse ano, agora em setembro, dia 11 de setembro, aí relembrando ali dá uma tristeza, que eu lembro. Quantas mortes Quando aquele avião entrou naquela torre, como se fosse um brinquedo entrando como se fosse uma criança brincando. Parecia filme, né? Assim, brincadeira. Eu acho que Nova York criou um filme, daqui a pouco vai aparecer e falar, calma gente, isso é uma brincadeira. A dor que foi, pessoas. Eu vi um relato de um jovem, a mãe estava grávida, o pai já estava no prédio e ela estava no metrô indo a caminho. Só que no meio do caminho ela parece que esqueceu o documento, algo, ela retornou. Aí no meio do caminho ela acabou ouvindo a notícia, retornou para casa e acabou, infelizmente, tendo a notícia que o marido dela era um das vítimas fatais ali. Aquilo chocou o mundo, porque foi algo catastrófico. Tsunami que teve recentemente, outros acontecimentos. E a Bíblia fala que, é como se tudo isso aí, o pessoal falou, não é nada. Aí tribulação, mas a grande tribulação é o momento que a humanidade vai enfrentar, que nunca houve antes e nunca haverá. Como é que nós vamos entender esse período? Jesus deixou bem claro. Ele é tão maravilhoso, nosso Deus, que ele poderia fazer simplesmente o quê? Fiquem atentos, vocês se viram. A única coisa que ele manda ficar atento é o dia do retorno dele. Fique em santidade aí. Isso. E acabou, vai chegar o momento aí, vocês vão saber. Mas Jesus, a misericórdia é tão grande, né, Bruno? Mas esse período não, deixou bem claro. Haverá sinais da natureza, né? Será que o ser humano está tão incrédulo que não está conseguindo ver os sinais da natureza? E assim, né, evangelista? Você vê que a Bíblia fala que Deus, no final dos tempos, ia remir ou abreviar os tempos. Algumas traduções falam que, senão, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Você imagina, meu irmão? Então, assim, esse período, né, que nós estamos vivendo é o começo. É o começo da igreja que está se preparando para o arrebatamento. Né? Estamos se preparando para o arrebatamento. E esses sinais são para nos despertar, não é para ter medo. Né, Bruno? Não sei se o Bruno está ali nos assistindo ali, mas não é para nós ter medo do apocalipse. É para nós meditar e ver o que vai acontecer. E para nós nos preparar também. Né? Inclusive até o Vinícius chegou que nos ajuda aí.
aleluia, desses vídeos aí. Deus abençoe, tá, Vinícius, em nome de Jesus. Mas, evangelista, só para encerrar aqui, meus irmãos, que a hora já foi embora, né? Eu já voou já aí. Mas as 7 taças, o que vai acontecer ali nas 7 taças? Durante as 7 taças, a Vai ser que período? A humanidade ela vai passar por um período de 7 anos de grande tribulação. De grande tribulação, quando Daniel revela. Iniciou esse período, a igreja não está mais aqui. É que o senhor acabou de falar, né? Quero também cumprimentar o Bruno, para ele ficar alegre no coração dele. Tranquilo, né? Nós não vamos estar aqui. Tivemos falando na escola bíblica dominical com o discipulado, e quando eu comecei a falar sobre a taça, eles ficaram assustados. Eu falei, calma, gente, quando isso acontecer, a igreja não vai estar aqui, os fiéis não vão estar aqui. Porém, para aqueles que brincaram, que não deram devido valor, que viveram a vida do seu jeito, amando mais ao mundo do que a palavra, infelizmente, vão ficar. Só que vão ficar conscientes, mano. Foi avisado. Inclusive, esse registro que nós estamos deixando aqui, né, talvez se você está ouvindo e está dando crédito, você vai lembrar dele. Né? Até estava falando com o pastor Zé Fernando antes de ontem, e ele falou, meu filho, vamos deixar esse registro aí e tudo, né? Como uma voz que clama, né? João teve ali o seu tempo de clamar no deserto, e nós estamos tendo o tempo de clamar aqui pelas redes sociais, né? A volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, mas pode concluir, evangelista. Então, pastor Leandro, dentro desse período, a qual chamamos de grande tribulação, que é o que Mateus acaba de relatar, que é um período que a humanidade nunca enfrentou e jamais enfrentará igual. A igreja não vai estar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que nós lemos, versículo 10, né? Que fala que Deus nos livrará da ira futura, da ira vindoura. E o interessante da taça, que essa ira, irmão, é a ira do próprio Deus. Imagina Deus irado, mano. Imagina Deus irado. O próprio Deus, justamente, ó. Tem um Apocalipse, está tentando achar que abrir aqui, ele fala sobre um tríplice ai, né? O anjo, quando começa a tocar, porque vai vir um selo, pronúncio, abre seu selo, é anunciado o que vai acontecer durante o selo, toca-se as trombetas, aquela trombeta vai acontecer que vai sair 4 anjos, cada um vai ter autoridade sobre determinada situação, um vai poder afligir a humanidade, outro vai matar a terça parte dos homens, guerra, né? Fome, e aí depois vem o momento com o próprio Deus, aí a ira, a taça da ira de Deus, é Deus derramando o seu furor, a sua ira contra a humanidade que não aceitaram, né? Que se rebelaram contra a sua palavra. E irmãos, mas que Deus é esse que faz isso? É esse Deus que está anunciando para nós hoje. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos convertermos, que o nosso pastor falou a respeito do apóstolo Pedro ali. E ele fala, olha que interessante aqui, sei que o tempo já se foi, né, pastor? Nem vai, já se foi. Uma coisa, tem muita coisa dentro desses pontos aqui. Deixa eu achar aqui. Eu tinha marcado aqui, achei, que se encontra em Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Eita, Jesus! Ai, irmão, toda vez que na Bíblia Sagrada encontramos a expressão ai, quer dizer dor, quer dizer tragédia, quer dizer momentos, eu vou até dizer assim, desgraças que estão para acontecer, terríveis. Olha que interessante, falam que pessoas buscaram a morte, não encontrarão Bíblia. Agora desespero. Agora você imagina, a igreja vai estar aqui para passar por isso, a igreja fiel. Oh, meu Deus! Ei, meus irmãos, entende isso aí? Agora se prepare, santifica. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então santifique, se prepare. Né? O santificar é se separar. Se separe para Deus. Né? Deus, irmão, não quer nós como robô. Deus, ele quer nós, irmãos, com o nosso coração voltado para o Senhor. Temos a nossa vida que trabalhamos, temos um momento com família, mas temos também um momento com o Senhor. Isso não podemos perder de maneira alguma. Né? O versículo 12 do 9, passando e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Uai, não é o ai mineiro não, tá, irmão? Não é o ai mineiro não. Aleluia. É o ai de doer mesmo. É o ai de doer. Agora, Deus é ruim? Não. Não é quando anunciou o dilúvio, era porque Deus era ruim? Não. Quanto? 120 anos? 120 anos. 120 anos não é pregando. E o povo sabe fazendo o quê? Tudo que desagradava ao Senhor. Hoje nós vemos o quê, meus irmãos? Então se prepara. Você
eu tô falando aqui, evangelista, para pessoas que têm um coração que teme ao Senhor. Irmão, Deus não busca pessoas perfeitas. Entenda isso. Deus capacita aqueles que querem ser capacitado e aperfeiçoado e santificado pelo Senhor. Amém? Entenda isso no seu coração. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou. Então, não se preocupa não. Deus, ele sabe trabalhar no vaso. Fica tranquilo. Ele vai trabalhar na sua vida e vai te preparar. Nós vamos parar aqui na grande tribulação, então? Vamos dar seguimento. Nós vamos parar aqui na grande tribulação e vamos postar depois aí um vídeo falando da grande tribulação e depois aí entrando na Margedon. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Kleber, quer mandar alguma coisa aí? Amém, graça e paz, que Deus siga abençoando nossas vidas e mais uma vez aqui ratificamos, não é uma palavra para meter medo, para causar medo, espanto, muito pelo contrário. É uma palavra para nos consolar, como o apóstolo Paulo também escreveu para a igreja de Tessalônica, consolar uns aos outros com essa palavra. Porque quando chegar um momento tão difícil na humanidade, pastor, que muitos buscarão a morte, nós não estaremos mais aqui para nos alegrar e continuarmos perseverando. E sabendo que as leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso de glória que há de ser revelado. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas pega aí, amém? Você que estava aí nas dúvidas que nós vamos passar, o ai, não é o ai de mineiro não, tá, irmão? Vai ser dolorido, amém? E a igreja do Senhor não vai passar por isso, eu creio piamente nisso, amém? Estamos trazendo esse estudo aqui com base na Bíblia e com base que nós cremos na palavra. Amém? Não estamos aqui mais uma vez ratificando aí para trazer uma polêmica, nada disso, meus irmãos. É para nos preparar e nós nos santificarmos. Amém? Para nós não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados. Aleluia. Aleluia. Cada dia pelo Senhor e pela renovação do vosso entendimento Glória da palavra. Aleluia. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe o Com e PCM que tem nos apoiado aí, nosso pastor, cofundador desta obra, pastor Zé Fernando, família e os demais pastores e este ministério tão abençoado que nós amamos muito. Deus abençoe sua vida e sua casa em nome de Jesus.